Okay. Welcome, everybody. All right, I think we're gonna get started here. I will introduce myself, everyone. Hello, welcome to this action hour on BlackRock's Record on Indigenous Rights from the BlackRock's Big Problem campaign. I'm Pendle Marshall Hallmark. I'm a climate campaigner with Amazon Watch. I use she, her pronouns. And I'll be moderating and facilitating our call today. Before we start, I do want to do a land acknowledgement. I'm calling in from Ohlone territory, also known as Berkeley, California. And really just really quickly to kind of get everybody situated here, we just really want to thank you all for tuning in. A lot of you might know that BlackRock is the world's largest investor in fossil fuels and deforestation agricultural commodities. And this issue is really important because communities around the world are facing an epidemic of violence at the hands of these exploitative industries. And in fact, according to a recent report out from Global Witness, 4 land and environmental defenders were murdered each week in 2019 for protecting their traditional lands. And Brazil is actually the 3rd deadliest country in the world to be a land or environmental defender. So this really is a question of life and death. And these industries are responsible for really driving the climate crisis, right? And we're going to hear today directly from Sonia Guajajara and Eloy Terena, who are both indigenous land rights activists in Brazil right now, and they're going to tell us about their experiences. And so before we open up the conversation with them, we just really wanted to remind everybody that this is really a question of life and death. And so we really appreciate you joining us today. And so to get us situated, I'm going to pass the mic over to Debbie New of Climate Finance Action with a few tips on how to participate in today's call. Thanks, Debbie. Hi, everyone. My name is Debbie New, she, her, and I'm calling in from Massachusetts land in the Boston area in Massachusetts. And I'm just going to run through a few logistics before we get started. You know the chat already, you're using that. Please share in the chat your name, pronouns, and what land you're joining from. There's a link in the chat to find out whose land you're on if you don't know already. So you can use that. Today's webinar is going to be in English and in Portuguese. So first, we ask that the speakers speak slowly for the interpreters, which I need to remind myself to do. But also, I wanted to talk you through using the simultaneous translation feature on Zoom. So if you look at the icons at the bottom of your Zoom screen, you'll find the interpretation button, which looks like a globe conveniently. It's all the way to the right. So if you click on that, a little menu pops up and you can select the language that you speak. So if you select English, you'll only hear interpretation when someone is speaking Portuguese. And if you select Portuguese as your language, you'll only hear the interpretation when someone is speaking English. So if you speak both, you don't need that. If you have questions during the webinar, we welcome your questions. Also at the bottom of your screen is a Q&A icon. That opens a box where you can type in your question that goes directly to our team of people who will answer it. And you can make comments directly in the chat. Last, if you have any problems with tech, how Zoom works, let us know in the chat. We're here to help you. So I think that takes care of it, and I'll pass it back to you, Pendle. Thanks, everybody. Thanks for that orientation, Debbie. So yeah, just to get everybody situated, right? We're here today because Wall Street firms continue to bankroll environmental destruction. And because BlackRock, which is the world's largest asset manager which controls over $8 trillion at this point now, has made a lot of big statements about centering environmental sustainability in its investments.
But at the same time, it's financing the destruction of prime rainforests, and it's displacing people from their homes and violating indigenous rights, financing companies that are violating indigenous rights, excuse me. And so the BlackRock's Big Problem campaign is really all about calling attention to this hypocrisy and putting an end to it. So we're on this call today, as I said, to hear directly from Indigenous rights leaders Sonia Guajajara and Eloy Terena of the Association of Brazil's Indigenous Peoples, which is also known by its Brazilian acronym as APIB, about how BlackRock's investments are impacting their communities and what we can all do about it, right? APIB, for any folks who don't know, coordinates the collaboration of many different Indigenous organizations and groups promoting Indigenous autonomy and defense throughout multiple different regions in Brazil. And you can find out more information about APIB in the link that we're dropping in the chat right now, in case folks are curious. So just to give a little bit of a breakdown on the agenda for today's call, we're going to be hearing about the BlackRock's Big Problem campaign first, to getting a little bit of context about where the campaign is at right now from my colleague Moira Burse. And then we'll hear from Sonia and Eloy and take any questions that folks might have for them. And then finally, Mary Cerulli of Climate Finance Action is going to lead us in a call to action on BlackRock. So with that said, thank you all for joining us, and we're really excited to get started. So again, if you have any questions, drop them in the chat, and I will pass the mic to you, Moira. So much, Pendle. Hello, everyone. It's really beautiful to see that we have folks joining us from all over the world. Thank you so much for your interest and your willingness to take action. So I'm just going to spend a couple minutes talking about the campaign that's pushing BlackRock to act on climate and act on deforestation and act on Indigenous rights. We call it the BlackRock's Big Problem campaign because BlackRock is the biggest asset manager in the world and has a really big problem of doing not enough to address that big problem. And the campaign is a collaboration with a number of organizations: Amazon Watch, Friends of the Earth, Sierra Club, Sunrise Project, Climate Finance Action, and more. And we are demanding that BlackRock stop investing in fossil fuel companies, push deforestation commodity companies, so companies that are causing deforestation with their production, to clean up their supply chains, and if they don't, to hold them accountable. And we're calling on BlackRock finally to adopt a policy to specifically safeguard the rights of Indigenous peoples and to end deforestation. So it sounds like a big lift, right? To get the biggest investor in the entire world to radically change how it operates. But the good news is we're having success. So last year, in January of 2020, the CEO of BlackRock, Larry Fink, came out with an announcement that BlackRock would, quote, fundamentally reshape finance to deal with climate change, and made some new commitments to reducing some of its investments in coal companies and a few other things. So that was a pretty good start, right? A good first step and a clear sign that BlackRock and Larry Fink himself were feeling the pressure. But stopping investing in some coal companies here and there is clearly not enough when it comes to the scale of the climate crisis and the scale of the Indigenous rights and deforestation crisis in our world. So we've continued to push BlackRock. And just last week, BlackRock made some more steps in the right direction. Larry Fink again made some announcements committing BlackRock to even bigger steps, specifically to reaching net zero emissions with BlackRock's investments by 2050. So I'm not going to get too much into the weeds here because we don't have the time and it might bore some of you.
But we did do a big analysis if you want to read about it. I think Roberta just threw it in the chat. And a key point here is that this is a step in the right direction, but there are a lot of gaps, a lot of unknowns about what BlackRock is actually saying with this commitment. And one of those big potential gaps is on Indigenous rights and on forest protection. And the reason this is so important is because research that Amazon Watch and APB have done together and published shows that BlackRock has invested over $8.2 billion in companies responsible for land grabbing, violation of Indigenous rights, and deforestation in the Brazilian Amazon. And BlackRock has invested at least, and we're pretty sure it's more, but at least $2.5 billion in fossil fuel companies operating in the Western Amazon in areas where Indigenous peoples have said no to drilling. So we think that BlackRock cannot continue to call itself a leader on climate while continuing to invest billions and billions of dollars in the industries that are driving the violation of Indigenous rights and the destruction of the Amazon and other forests around the world. So one of the things we've been doing to push BlackRock on this issue is working with APB to call BlackRock to task, to hold it accountable. So APB sent a letter in early January to BlackRock detailing the negative impacts that its investments are having on Indigenous peoples in Brazil, and calling for the leadership of BlackRock to consult directly with Indigenous communities about those investments. So just last week, APB got a response from BlackRock and an invitation to a meeting with the BlackRock executives who are in charge of the direct engagement with companies that BlackRock does. So this is encouraging. It's a good sign, but it's really notable that the invitation does not include the executives at BlackRock who are in charge of defining that net zero commitment that BlackRock just made, right? Where all those pitfalls exist around Indigenous rights and forests. And so we are gonna make sure that BlackRock is listening to Indigenous peoples in all aspects of its business, right? It can't just be a little piece here and there. And that's why we're calling specifically on BlackRock to adopt a company-wide binding policy on Indigenous rights and forest protection, because we think it can't just be a little bit over here and a little bit over there, but it has to be a policy that spreads through all of its investments that really assure the protection and respect for Indigenous peoples and their rights, and a real concrete commitment to holding companies accountable and stopping investing in them if they refuse to treat our planet and Indigenous peoples with respect. Awesome. Thank you so much for that kind of context, Moira. And yeah, we've been dropping a lot of links in the chat if folks want to take a look that have a lot more information and context about all the things that Moira was just mentioning. And so I want to give a little bit of an introduction to Sonia and Eloy before we start the conversation. But before I do, if folks want to start thinking about some key questions that they might have that they'd love to hear some answers from, please use the Q&A feature at the bottom right-hand corner of the on your screen. And we will filter people's questions and make sure that Sonia and Eloy can have a chance to address them in case they, when we have time. Okay, so I'm going to give a little bit of an introduction. Sonia and Eloy are both working with the Association of Brazil's Indigenous Peoples, known as APB. And they're going to tell us a little bit more about what's happening on the ground right now in Brazil
and some of the fights that are going on against extractive industries, and how communities are dealing with the COVID crisis, and how these things are all connected. So first, a little bit of introduction. Sonia Guajajara belongs to the Guajajara Triar people from the Ariboya indigenous land in the state of Maranhão. She has degrees in literature and nursing with a postgraduate degree in special education. She's been a regular voice at the UN Human Rights Council, and she's been advocating for indigenous rights at the world conferences for over 10 years, including at the Climate COP and the European Parliament, among other international bodies. She was recently awarded several honors, including the Packard Award, granted by the World Commission on Protected Areas of the International Union for the Conservation of Nature. And in 2018, she became the first Indigenous person to run in a presidential campaign. Today, she's part of the executive coordination of the Association of Brazil's Indigenous Peoples, or APIB. She's also a member of the Council of Interfaith Rainforest Initiative. And now I'll give a little intro to Eloy Terena. Luis Eloy Terena is an indigenous lawyer of the Terena people of Mato Grosso do Sul in Brazil. He has a doctorate degree in social anthropology from the National Museum at the Federal University of Rio de Janeiro, and a postdoctorate from the École des Hautes Études of Sciences Sociales, excuse me, my French is not great, in France. He currently works as the legal coordinator of the Association of Brazil's Indigenous Peoples. So if you're just joining us, just a reminder that you can find the interpretation feature at the bottom of your screen. And since Eloy and Sonia are going to be speaking in Portuguese, and if you don't speak Portuguese, just make sure that you have your interpretation feature set to English, okay? So with that, Sonia and Eloy, thank you so much for joining us today. I wanted to start off by asking you both if you could talk a little bit about the current situation on the ground in Brazil. And again, encourage people to drop their questions in the Q&A section of Zoom. Our moderators are going to be fielding questions for folks. But let's start with you, Sonia. Could you tell us a little bit about some of the threats that you're facing right now on the ground in Brazil, and a little bit of how people are being affected by the pandemic, and how you see that linked to extractive projects that are on the ground right now? Olá, boa noite a todas e todos, né? Obrigado pelo convite, né? E agradeço também pela oportunidade de estar aqui fazendo esse diálogo para tratar sobre essa realidade, né? E esses desafios que enfrentam os povos indígenas aqui no Brasil, né? Então, a PIB há muito tempo vem já começando essa aproximação com empresas no sentido de construir boas práticas, né, junto com essas empresas. Mas, lamentavelmente, todas essas promessas, né, todas essas propostas, elas acabam ficando somente na teoria, né? Dificilmente se concretiza, né, os compromissos assumidos por parte das empresas. Então, a COIAB aprofundou por um tempo nessa relação com as empresas, né? E em 2019, a PIB começou a liderar, né, também esse diálogo, por entender que essas empresas, esses investidores, eles são os maiores promotores, né, da destruição aqui no Brasil. Então, em 2019, nós começamos essa conversa, né, por meio de uma carta com a BlackRock. Ainda em 2019, a gente realizou uma jornada
pela Europa com a campanha Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais. E essa jornada teve como um dos objetivos também conversar com essas empresas. E por que a gente queria conversar com as empresas, né? Porque aqui no Brasil aumenta a cada dia uma pressão sobre os territórios indígenas. E com o governo Bolsonaro, né, há uma decisão política de não demarcar os territórios indígenas. Promessa que foi feita ainda na sua campanha e que se concretizou logo no primeiro dia do seu mandato, quando ele já começou ali a desmontar toda a política indigenista e também enfraquecer os órgãos, né, da política indigenista, da política ambiental e de direitos humanos. E com isso, começou também a apresentar e articular com seus aliados no Congresso Nacional para aprovar medidas que suprimem direitos dos povos indígenas, que flexibilizam a legislação ambiental, né, e que também violam direitos humanos. E nós encontramos nessas empresas, né, uma cumplicidade com essa destruição de direitos. Em 2019, né, a PIB, em parceria com a Amazon Watch, trouxe um relatório que apontou aí as grandes empresas que estavam, né, coniventes com essa destruição no Brasil. Em 2020, nós realizamos mais uma vez, né, esse relatório, apresentando ali, né, as empresas cúmplices nessa destruição. E aí a gente encontra a BlackRock como uma das maiores investidoras nas empresas que estão promovendo a destruição aqui no Brasil, seja na área ambiental, né, com o desmatamento, seja com essa violação dos direitos humanos, seja com a emissão de carbono, né? E tudo isso está muito pactuado com a política do governo Bolsonaro. Nós temos agora aprovado, né, a lista de prioridades para os próximos 2 anos, né, para serem apresentadas e votadas no Congresso Nacional, e essas prioridades vão desde uma mudança de costumes, de comportamento, à política cambial. Ou seja, Bolsonaro tem também o interesse de mudar a forma de receber recurso internacional exatamente para fragilizar as lutas sociais, para tentar enfraquecer os movimentos, né? Então, nós enfrentamos hoje, né, o movimento indígena faz um enfrentamento direto hoje, né, com as indústrias madeireiras, com as empresas de mineração, com o agronegócio e com o próprio Estado brasileiro, né, numa conivência entre o poder executivo e o poder legislativo. Com essa mudança no Congresso Nacional agora, né, nós temos como principal ameaça aos direitos e à vida dos povos indígenas o próprio Estado brasileiro, a própria conjuntura política, o próprio governo Bolsonaro, porque está ali como prioridade a ameaça aos povos indígenas, por querer retirar o território, por autorizar desmatamento, por querer agora autorizar a mineração nos territórios indígenas. E nós já sabemos os impactos de tudo isso, né? O que a mineração traz, né? A prostituição, o alcoolismo, o aumento de doenças, né? Da mesma forma que o desmatamento só causa conflitos, né? Então, ele estando conivente com essa agenda, vai continuar com essa decisão de não demarcar terras indígenas, porque o seu interesse é entregar esses territórios indígenas para essas grandes corporações, né, para negociação. Bom, gente, e agora, né, com a pandemia, todos esses históricos problemas se acentuaram ainda mais. Ou seja, revelou essa total ausência do poder público do Estado brasileiro para com os direitos dos povos indígenas. Com isso, nós estamos até hoje, né, com quase 1.000 indígenas já mortos, mais de 45 mil contaminados, né, e um total de 161 povos atingidos pela pandemia.
e a vacina chegou, mas a pandemia não acabou. Nós continuamos com um estado grave na Amazônia brasileira, de pessoas que continuam morrendo por falta de leitos, por falta de oxigênio. E assim, o pulmão do mundo está sem respirar. Obrigada. Thank you so much for that kind of background, Sonia. I want to sort of bring it back to this campaign on BlackRock, and I think you laid out a lot of really important context in terms of what's happening politically on the ground with the pandemic, how people have been targeting corporations and financial firms for quite some time now in Brazil. And Eloy, I'm wondering if you can talk a little bit about the letter that APIB sent recently, and some of the demands that you all are some of the asks that you have of BlackRock specifically, and what do you think it is really incumbent on BlackRock to be doing right now? And of course, not just BlackRock, but several other financial firms that are also connected to extractive industries and deforestation commodity industries in Brazil. What would you really like to see these companies doing? Olá a todos, boa noite. Eu inicialmente gostaria de agradecer pelo convite, especialmente a Amazon Watch, né, que tem acompanhado a PIB nessas articulações. Nós, enquanto movimento indígena brasileiro, temos feito uma incidência junto ao Estado brasileiro, mobilizando também a sociedade civil, e temos o entendimento de que é preciso também que as empresas, né, privadas, as corporações, assumam as suas responsabilidades. Então, é a partir dessa consciência que as lideranças indígenas têm que nós temos demandado, junto a essas corporações, e no caso a BlackRock, para que ela respeite os direitos dos povos indígenas e respeite também o meio ambiente. A PIB já teve a oportunidade, né, de conversar com a BlackRock numa das assembleias de acionistas em 2019, em Nova York, e desde então nós temos enviado cartas, né, solicitando justamente isso, o respeito ao direito dos povos indígenas. Muitas pessoas, quando veem os povos indígenas fazendo esse tipo de incidência, pensam que nós somos contrário, né, ao desenvolvimento. Isso não é verdade. O que nós defendemos é um desenvolvimento que possa ser feito respeitando a vida, respeitando a cosmovisão dos povos indígenas, respeitando os nossos territórios. Para nós não tem razão de ser um desenvolvimento que traga morte, que traga doenças, que traga vários tipos de violações. Esse depoimento que a Sônia Guajajara trouxe é fundamental para a gente entender como que o papel das empresas é fundamental para a gente fazer também com que o Estado adote uma postura de respeito, né, em relação aos povos indígenas. E aí, então, é preciso a gente enxergar a responsabilidade do Estado, é preciso a gente enxergar a responsabilidade das corporações e é preciso também a gente conclamar toda a sociedade civil para que se junte aos povos indígenas que estão fazendo esse enfrentamento todos os dias em suas bases. Então, basicamente, nós pedimos nessa carta o respeito, né, aos direitos dos povos indígenas e ao meio ambiente. Os investimentos da BlackRock estão afetando diretamente os territórios indígenas, especialmente por conta de atividades de mineradoras ilegais, invasões às terras indígenas e também a questão do agronegócio, que avança sobre os nossos territórios e avança desenfreadamente sobre a Amazônia brasileira. Thank you. Yeah, and I actually wanted to dive a little bit deeper into that. I'm seeing some questions from the audience around links to basically
violent groups, threats that people are facing on their territories. I'm wondering if you all, either Sonia or Eloy, could speak to exactly what that looks like on the ground. What is it, how are communities experiencing violence, and how is that connected to private corporations? What does that look like? I think a lot of people in the United States maybe are not super familiar with what that looks like in the Amazon. So it'd be really great to hear from you all about those connections. I know you all have received death threats for the work that you're doing. So that's really helpful, I think, for people here to learn more about and to really understand, because that connection is not so clear, unfortunately, for people. Laila? Posso começar? Eu posso falar, Sônia, depois você complementa, pode ser? Uhum. Acho que a gente chama a atenção para dois pontos fundamentais, assim, que a gente consegue enxergar como é que é esse impacto nos nossos territórios. O primeiro, por exemplo, é a JBS, né, que é uma empresa que trabalha com a questão de gado, né, e que recebe o investimento da BlackRock. A JBS ela tem investimentos que impactam direto no avanço do agronegócio sobre os territórios. E aqui nós falamos desde territórios que estão localizados na Amazônia brasileira, mas também fora da Amazônia brasileira, como o caso de Mato Grosso do Sul, né? São fazendas que foram constituídas em cima de territórios indígenas e que ainda hoje continuam produzindo em cima das terras indígenas. Então, nós temos comunidades indígenas inteiras aguardando a demarcação de seu território, e essas comunidades estão fora de suas terras. E nessa condição de acampados, né, eles, além de ter a violação de não acessar o seu território tradicional, eles sofrem todo tipo de ameaça, como a questão de milícias privadas que existem também no campo, né? No Brasil, além de existir as milícias no Rio de Janeiro, existem também as milícias no campo, que promovem ataque às lideranças indígenas. Mas também outras violações, como não acesso à água potável, não acesso à saúde, não acesso à educação diferenciada. E isso nós temos observado também na Amazônia brasileira, como a constituição de fazendas de gado, né, de soja, tem promovido a ocupação ilegal de territórios na Amazônia brasileira e também promovido a invasão de pessoas que têm interesse em constituir áreas, né, para o agronegócio nesses locais. Talvez o outro exemplo muito grave é o caso da empresa Vale, né, que é uma empresa que trabalha com mineração. Essa empresa ela tem negócios diretos, né, em várias terras indígenas do Brasil. E esse tema da mineração é um tema que está muito forte, né? Está afetando diretamente, por exemplo, os Munduruku, né? A questão também dos Yanomami. Então, são empresas que recebem esses investimentos e promovem esse tipo de... implementa esse tipo de empreendimento nos territórios indígenas. E aí nós temos várias situações, né? Quer dizer, que você fere também a questão do direito à consulta e consentimento prévio, livre, informado desses povos, além de você promover o ingresso de agentes externos, né? E neste contexto de pandemia, esses agentes, além de violar o direito ao território, estão sendo também proliferadores, né, do vírus nesses territórios. Eu acho que a gente sempre chama atenção, pelo menos para essas duas empresas. Mas há outras empresas no Brasil que recebem fundos da BlackRock, né, como, por exemplo, a Eletrobras, a própria Energisa, né, que também tem negócios que afetam territórios indígenas na Amazônia brasileira. Uhum. Eu quero citar um exemplo, né, que também
como que se aumenta esses conflitos por meio de propostas legislativas, né? No ano passado, se tentou aprovar no Congresso Nacional uma medida provisória, né, medida provisória 910, que a gente batizou como a medida provisória da grilagem, né? Ou seja, né, trata-se de regularização fundiária na Amazônia. E naquele momento, a intenção era exatamente premiar, né, todos os invasores. Ou seja, na medida provisória dizia que quem ocupou terra pública até 2000, eles queriam trazer para 2018, né? Quem ocupou terra até 2018 iriam ter aquele seu lote regularizado, né? E aí a gente organizou, a gente mobilizou a classe artística, né, e povos indígenas e ambientalistas, e a gente conseguiu travar a votação dessa medida provisória na Câmara. Ela perdeu a validade porque a gente ficou o tempo todo ali bloqueando, de alguma forma. E logo em seguida, eles apresentaram um projeto de lei com esse mesmo teor, da regularização fundiária, né? Que, da mesma forma, né, de regularizar a ocupação, né, que na verdade são as invasões. Na Amazônia brasileira tem mais de 70 milhões de hectares de terras públicas não destinadas. Dentro dessas terras públicas não destinadas, tem ali terras indígenas que está para regularizar, que eles não regularizam, não concluem o processo, né, para demarcação como território tradicional. Tem territórios quilombolas, de população tradicional, né? E tem também áreas que estão sobrepostas ali em unidade de conservação. Então, muita gente ocupando essas áreas que estão, né, dentre todas essas que já tem, sim, donos, né, mas que o Estado não regularizou e eles colocam como áreas não destinadas. Então, isso gerou um conflito muito grande, porque os indígenas não querem ceder, né? O território tradicional que ele está lutando para ser regularizado, ele não vai ceder. As comunidades tradicionais não vão ceder. Quem está também, né, morando ali nas áreas de reserva não vão ceder. Então, começou essa briga muito grande ali, né, contra esse projeto de lei. E o importante dessa medida, né, é que a gente retomou a articulação que nós fizemos na campanha Sangue Indígena Uma Gota Mais na Europa. Retomamos com alguns representantes de empresas, de empresários, e eles enviaram carta para o presidente da Câmara dizendo que se o Brasil insistisse nessa política de promover o desmatamento, eles iriam encerrar os negócios no Brasil. Então, essa carta teve um efeito muito positivo, porque o presidente da Câmara retirou da pauta e não colocou mais para votação esse projeto de lei. É claro que não está arquivado, ele continua lá, e agora, com certeza, com o novo presidente, ela voltará para a pauta, né? Então, os conflitos chegam das mais diversas formas. Nesse caso, a carta da empresa teve um efeito positivo, mas, na maioria das vezes, os empresários pressionam para que essas medidas sejam aprovadas. No caso da própria Vale, no período da pandemia, pressionou o governo brasileiro para aprovar uma medida colocando atividades de mineração como atividade essencial. Então, essencial para quem, né? Então, né, esses conflitos, eles seguem todas as formas e as empresas têm um papel. As empresas têm um papel, né, fundamental de fazer esse lobby, né? Esse lobby com o governo para aprovar aquilo que é de seus interesses. E, com isso, pressiona, né, expulsa pessoas, né, viola direitos humanos, explora mão de obra, enfim. Né? São problemas aí que todo mundo, com certeza, já conhece. Yeah. Thank you so much for that information and that context, Sonia and Eloy. I think that's really important for people to understand.
And I want to be mindful of time, but I did see some interesting questions in our Q&A that were related mostly to the Brazilian government's and sort of official authorities' involvement with indigenous communities. There's one question about the validity of the official statistics that are available on deaths related to COVID-19 in Brazil. And so we're wondering if you all would care to answer that, if you feel like the official reporting from the Brazilian government is actually accurate on that. And then similarly, sort of more related to the private sector questions, have you heard of sort of divide and conquer strategies being employed by the Brazilian government or by private companies as well that are really splitting up indigenous communities in order to allow for an easier exploitation of their lands? Does that make sense? I'm not sure if that question is clear. Uhum. Bom, eu falo a primeira, tá, Eloy? Em relação aos dados, né, houve aqui há ainda, né, uma discrepância muito grande entre os dados do governo e os dados levantados pelo movimento indígena. Logo no início da pandemia, a APIB criou o Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena. Esse comitê trabalhou diariamente com lideranças indígenas, né, das 5 regiões, que vêm das organizações indígenas que compõem a PIB. Trabalhamos com especialistas, né, do IPEA, né, para poder trazer a sistematização desses dados, e profissionais da saúde. E esses dados eram levantados diariamente a partir de testes realizados pela disponibilização da Secretaria Especial de Saúde Indígena, pelo município, pelo Estado e por doações. Então, a gente trazia ali o dado a partir da confirmação, né, da Covid, a partir do teste. Qualquer um dos 3 testes, né? E a gente considerava os indígenas que estavam nas aldeias e os indígenas que estavam fora das aldeias, porque para nós não tem distinção. O fato de o indígena estar na cidade, ele não deixa de ser indígena, ele não perde a sua identidade. E o governo federal adotou uma forma de atendimento aos povos indígenas somente para indígenas que estão nas aldeias, né? Então, aqueles que foram contaminados ou mortos fora das aldeias, eles não contabilizaram. Com isso, os dados apurados pela PIB chegam a ser 3 vezes maior que o dado do governo em relação às mortes pela Covid-19. Enquanto os números de contaminação estavam sempre aproximados. Então, por que né, um está próximo e o outro não está, né? Então, a gente entende que houve aí mesmo uma tentativa do governo federal de omitir dados para, assim, também facilitar o seu trabalho e os números, né, para dizer que estava atendendo os povos indígenas, né, de forma eficiente. E com o início agora da vacinação, né, esse problema volta, porque o governo publica um plano de vacinação, né, nacional, que considera somente os indígenas que estão nas aldeias e cadastrados no sistema da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Ou seja, se eu nunca fiquei doente, eu nunca precisei do posto, eu não me cadastrei. Mas aí agora, como eu não estou no cadastro, eu não posso tomar a vacina. Então, o governo federal, dessa forma, está institucionalizando mais ainda um racismo contra os povos indígenas, né, fazendo um atendimento seletivo, quem ele quer e quem ele não quer atender. E, além de atender somente os indígenas em relação à vacina, que está nas aldeias e no sistema, ainda deixa de fora também os indígenas que estão em áreas não regularizadas. Ou seja, ele decide não regularizar, ele não regulariza, depois ele nega esse atendimento.
E, com isso, né, ele publicou agora uma resolução restringindo a população indígena no Brasil à metade. Ou seja, né, o que ele quer realmente é reduzir povos e culturas para, assim, né, ele dominar e resgatar a prática da ditadura militar, né, no sentido de integrar os povos indígenas a uma única sociedade. E nós, indígenas, estamos reagindo, né, severamente contra essa postura do governo federal. Eloy, a próxima. Bom, em relação à segunda questão, nós temos observado, sim, né, essa prática do governo em cooptar lideranças indígenas, né? Isso tem sido, a gente costuma dizer que isso tem sido uma tática adotada pelo Estado brasileiro desde o período colonial, né? A coroa portuguesa implementou isso há muito tempo. A repressão e a pacificação, né? Então, tentou-se pacificar os povos indígenas e quem não cedia, né, à política de assimilação era reprimido por meio da perseguição. Então, nós temos observado isso atualmente no Brasil. Esse movimento de repressão ao movimento indígena, criminalização, perseguição, especialmente das lideranças indígenas que estão à frente da PIB. E aqui nós temos o caso da Sônia Guajajara, né, que tem sido perseguida expressamente, declaradamente por este governo. A PIB também como um todo. Mas também esse movimento de cooptação. Nós temos observado isso em relação ao tema da mineração. Em diversos momentos, o governo Bolsonaro, por meio de ministros, tem se reunido com alguns representantes, né, indígenas para tentar transmitir uma mensagem de que os povos indígenas são favoráveis, por exemplo, à mineração. Nós temos observado isso também no âmbito agora dessa ação que a PIB moveu na Suprema Corte Brasileira, em que um grupo também de indígenas ligados ao governo Bolsonaro enviaram uma carta à Suprema Corte Brasileira dizendo que essa ação da PIB não é legítima e que o governo Bolsonaro está, sim, atendendo, né, os direitos dos povos indígenas. Então, isso é muito grave, é importante que vocês saibam que o governo Bolsonaro tem investido muito nessa cooptação, oferecendo cargos, oferecendo algum tipo de benefício financeiro para que pessoas se posicionem ao seu favor, né? Isso é desde o período colonial, nós sempre lidamos com isso e as lideranças vão continuar lidando com isso. Thank you. I do want to be mindful of time because I know we only have 10 more minutes and we still have an action that we want to lead folks in on BlackRock, but we did get a really great question from a student researcher that I'd really like to share. This is specifically for you, Sonia. Women have been very visible in environmental protests across Latin America. And why do you think that women play such a special role in the environmental justice movement? I will leave that to you to answer, Sonia. Nós sempre estivemos presentes. Acontece que agora que estão nos vendo, agora que estão enxergando as mulheres participando, porque não tem mais como negar. As mulheres estão na linha de frente de todas as lutas. Aqui no Brasil, a luta das mulheres foi importante para derrubar o presidente da Câmara com o Fora Cunha. As mulheres tiveram uma ação importante com o Ele Não, que reuniu aqui milhares, 500 mil mulheres, né, contra Bolsonaro. Nós seguimos articulando contra esses projetos de grandes empreendimentos, né, para romper com esse modelo econômico que é totalmente opressor, totalmente predatório e centralizador. E, com tudo isso, nós, mulheres, é que somos as primeiras impactadas no território, na casa,
na aldeia, na sociedade, né? Nós somos afetados de todas as formas. Então, chegou a hora que as mulheres precisam ser vistas como protagonistas também de toda essa transformação da sociedade. E nós já não podemos mais simplesmente esperar que outros lutem por nós. Então, mulheres na linha de frente e fazendo esse chamado para o mundo inteiro, para que a gente se engaje cada vez mais em todos os processos de luta. E finalizo chamando a atenção para a luta contra as mudanças climáticas. Se nós estamos sofrendo agora com esta pandemia, com o novo coronavírus, o que vem de impactos das mudanças climáticas, se a gente não romper agora com esse modelo econômico, pode ser muito mais drástico. Pode ser muito pior o impacto nas nossas vidas. Então, gente, é isso aí, mulheres, essa luta é nossa. Amazing. Thank you so much for those powerful words, Sonia. Yeah, really just want to reiterate that that's incredibly powerful and important for us to all keep in mind. And so I want to wrap up this webinar by passing the mic to Mary Cerulli of Climate Finance Action, who's going to lead us all in a quick action on BlackRock. Thank you again to Sonia and Eloy so much for speaking with us and answering questions. We really appreciate your time. And so if folks want to tune in to what Mary has to say, that would be amazing. This has been so powerful hearing from Sonia and Eloy about, I can picture the challenges in a better way with your perspectives. And I have to say, in 2018, I marched with a couple of women against Bolsonaro, and I didn't even know what I was doing. And now I'm so happy I marched with them in Boston. And I watched BlackRock's senior executives on a webinar saying, all these investors have to have this this way of combating deforestation. And, you know, that's such bullshit. And Debbie, I'm just wondering if that made you as frustrated as it made me, and what we can do about this. I'll tell you one thing, and Debbie will tell you another thing. BlackRock is the world's largest investor in deforestation, and it is complicit, as we've heard today. And so we've, could you put those links in the chat, please, Roberta or Pendle, because we've made it pretty straightforward for you to take some of the language and some of the images we have, and you can click this link and post to social media platforms, Facebook, Twitter, my favorite, and Instagram. And you don't have to do it right now, right away, but take those links. There's some really good words to say, not as nice as Sonia and not as powerful, but please join us in the social media call out of BlackRock, really complicit, and we're fighting them. We're fighting them, and it's so great to be with you. And Debbie, you have another alternative that folks can use as well. Yes? Yeah, I just wanted to say I was on the same webinar with you, Mary, and I heard BlackRock not saying anything. And it's really great there's going to be a meeting, but it has to be meaningful with real results. So I'm going to take some of what I heard today and what I've read in a PB's letter, which I'm putting in the chat again. It's a really important read. And I'm going to put it in an email because I'm not on social media. And so if someone could put the email template in the chat, this is a really easy way to take some very smart and specific finance information, Indigenous people's demands, and send them to BlackRock. So you can see at the top of this document, it's a Google document, that there's some information, and there are 4 bullets that give you instructions about copying the text below the line into an email, personalizing your message, like take the red part out and put in why this matters to you,
And then you can also choose from the images that are below if you'd like, and send it to contactstewardship@blackrock.com so that they will know that you have learned, that you know the meeting is happening, and you expect something real to come of that. Awesome. So back to you, Pendle. Thank you both so much, Mary and Debbie, for those resources, and hope that folks can join us in leading a social media call out on BlackRock and emailing folks to really hold them accountable for centering Indigenous rights in their investments. So we just really want to thank everybody for joining us today. It really is going to take a network globally of activists to hold big financial actors like BlackRock accountable for keeping our climate safe and for centering human rights and Indigenous communities in the investments that they do. So with that, I think we're going to close out. And we will be following up with more resources and information from that was shared on the call today, as well as sending out a recording of this webinar. And thank you so much to everybody for tuning in. So have a great afternoon. We actually ended on time. Oh my gosh. Thank It's you, great to Eloy. see Thank you. you, Sonia. It was so great Yes, to hear thank from you. you. Thank you so much, Sonia Thank and you Eloy. so much. Really appreciate it. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Thank you, everyone. All right. Bye-bye. Bye.